O rei Salomão, o mais sábio dos homens, afirma em Provérbios 30:18 que 3 coisas o espantavam e 4 coisas ele não sabia. Nós vamos ver o que ele quis dizer com isso. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Essa semana estamos comemorando a festa de Sukkot. A leitura da Torá, portanto, não segue a sequência da Torá, ela é ligada à festa de Sukkot. Bom, o rei Salomão, né, que é o mais sábio dos homens, disse que não se comportava muito bem, não se dava muito bem com 3 informações na vida dele que o surpreendiam, e ele não sabia de 4 coisas. O Midrash, que é a parte da Torá oral que explica para nós o que a Torá escrita quer dizer, afirma que o rei Salomão estava falando das 3 coisas que a gente faz no Seder de Pesach, então por volta de abril, né, que é o sacrifício de Pesach mesmo, na época do rei Salomão tinha o templo, a matzá e a raiz amarga, maror. Essas 3 coisas o espantavam. E 4 coisas que ele não sabia, diz o Midrash que são os 4 alimentos que a gente pega no Sukkot, que a gente está chegando agora, e a gente faz um ritual com eles. Quais são esses 4 alimentos? Eu queria analisar com vocês e tentar dar uma explicação. Claro que talvez não uma explicação tão profunda como a que o Salomão exigiria, mas uma explicação pelo menos do significado básico. Bom, esses 4 alimentos, na verdade, eles são conhecidos como as 4 espécies, né? Em hebraico a gente fala arbata minim, as 4 tipos de plantas. Eles são, em hebraico, o etrog, lulav, adas e aravá. E aí a gente vai tentar traduzir, mas não é muito fácil, tá? O etrog, ele é tipo um limão siciliano. Não sei se vocês já viram. Ele é um limão bem vistoso, bem grande assim. Lulav não é muito comum aqui no Brasil, né, que eu saiba, por causa do clima, claro, da geografia. É a tamareira, é a folha da tamareira, não o fruto, né, não a tâmara, mas a folha da tamareira. O adas, ele é mais comum, é uma planta que se chama murta. E a aravá também é um pouquinho mais comum, é uma planta que se chama salgueiro, que geralmente nasce perto do rio, em terrenos bem úmidos, bem pantanosos às vezes também. Tá? Bom, e aí o rei Salomão, como eu falei, estava aludindo a um nível de não saber o que é essas 4 espécies mais profundo do que a gente vai analisar agora. Né? Essas 4 espécies contêm aí umas contradições entre si que a gente não vai analisar nesse vídeo, mas a gente vai analisar o que essas 4 espécies representam basicamente. Né? E por que a gente tem o ritual de, então, em Sukkot, pegar essas 4 espécies, uni-las e sacudi-las, né, nas direções? Bom, o próprio Midrash conta para nós que essas 4 espécies representam 4 tipos de pessoa que existem no mundo, 4 tipos de seres humanos. Antes da gente ver quais são os seres humanos, vamos entender de que ponto de vista a gente vai analisar esse ser humano. Segundo a Kabbalah, a missão do homem nessa vida, um dos jeitos de falar da missão do homem nessa vida, é composta de 2 desafios básicos. Um desafio que nós temos que fazer nessa vida é aprender. Nós temos que estar aqui estudando, ganhando conhecimento, a gente tem que ter a teoria, digamos assim, de como funciona o mundo. E o outro desafio que nós temos é fazer alguma coisa com esse conhecimento, né? Atuar no mundo, pôr em prática. Então é como se a gente falasse realmente teoria e prática. Né? Em hebraico a gente fala isso, a gente chama isso de Torá e Mitzvot. O importante para uma pessoa crescer espiritualmente é Torá e Mitzvot. O que simboliza a Torá? A Torá, ela representa o conhecimento espiritual que eu vou adquirir, que me mostra como o mundo funciona, que me mostra como eu me aproximo do Criador, que me mostra como viver uma vida mais plena, ok? Essa é a Torá. Só que ela é conhecimento apenas, é teoria. Falta, né, se eu não tiver nada mais do que a Torá, a prática que vem por meio das mitzvot. O que são as mitzvot? Geralmente o pessoal traduz como mandamentos, né, que realmente a tradução é boa, e entende como mandamentos religiosos. Né? Tem que pôr tefilim, tem que fazer oração tal, tem que fazer oração... É mais do que isso. As mitzvot pela Kabbalah são atos que eu faço para retificar este mundo. O que a gente chama em hebraico tikkun olam, a retificação do mundo. São atos que eu faço para tornar esse mundo um local melhor, para tornar esse mundo um local mais agradável. E inclusive, segundo a Kabbalah, sou eu que tenho a responsabilidade de fazer esse mundo um local onde Deus possa habitar. Isso é feito não pela teoria, pela prática, pelas mitzvot. Ou seja, eu estudo e ponho na prática, fazendo desse mundo um lugar melhor. Muito bem.
Agora que a gente entendeu esses dois lados, a gente pode entender o que cada uma das 4 espécies representa. Vamos começar falando do etrog, que é o tipo de limão, eu acho que chama limão siciliano em português. O etrog, ele tem uma fruta que é, ao mesmo tempo, extremamente cheirosa, tem um cheiro muito bom e um aroma muito bom, um gosto muito bom. Então, o etrog representa a pessoa que é mais perfeita nesse sentido desses dois desafios. É a pessoa que tanto estuda, ela tem o conhecimento de Torá, como aplica isso na prática. Ela faz as mitzvot, ok? Depois disso, a gente vai para o lulav. O lulav é a folha de tamareira. A tâmara, se você pegar uma tâmara para ver, como é que ela funciona? Ela tem um gosto muito bom, ela é docinha, é uma fruta maravilhosa, mas ela não tem cheiro, né? Ela é uma planta, uma espécie sem cheiro. Então, esse é o protótipo do quê? Da pessoa que tem apenas a Torá, tem apenas a teoria. São aquelas pessoas que são aqueles estudiosos, sabe? Tem uma cabeça muito boa, conhece muito, mas elas são reclusas do mundo, elas não atuam no mundo. Elas ficam só na teoria. Elas são comparadas ao lulav. Oposto ao lulav, a gente tem a murta. Né? A murta é exatamente o contrário. Ela não tem gosto nenhum, se você comer murta, né? Mas ela tem um cheiro muito gostoso. Essas pessoas são aquelas que têm apenas a ação. Elas só agem no mundo. São geralmente aquelas pessoas, acho que no mundo moderno a gente pode comparar com aqueles ativistas, tá? Que eles estão tão preocupados com a ação, até o nome ativista diz isso, né? Que eles esquecem da parte da teoria. Eles talvez não tenham nem tempo para teoria, né? Porque eles estão engajados no mundo em tentar fazer as mudanças ali na marra, como um ativista. E por fim, a gente tem o salgueiro, né? Que é uma planta que não tem nem gosto e nem cheiro. Essas plantas são aquelas que estão mais distantes da espiritualidade, porque são aquelas pessoas que não têm, que não aprendem, não estão estudando e nem estão fazendo nada. Né? São pessoas que não estão aproveitando nem o seu potencial intelectual, nem a sua capacidade de melhorar o mundo. São pessoas que estão se abstendo de qualquer coisa, na verdade. Elas estão vivendo uma vida vazia e insignificante. Bom, e aí o que acontece? Por que a gente junta essas 4 espécies? Porque a gente quer representar a unidade que existe na humanidade, apesar dessas diferenças. Né? Apesar da gente ter pessoas bem completas que estudam e que fazem, e pessoas que não fazem nem estudam, a gente não quer criar separação entre essas pessoas. A gente quer ver a humanidade como um todo, como realmente é. E o importante é que essas 4 tipos de pessoas estejam juntas, que essas pessoas estejam unidas e cada uma influenciando a outra. Quando eu junto essas 4 espécies, por exemplo, a espécie que tem cheiro, as duas na verdade que tem cheiro, compartilham o seu cheiro com as duas que não têm. Então eu consigo, digamos, contaminar positivamente as pessoas. Eu consigo contaminar positivamente quando eu tenho um grupo unido. É esse o segredo de por que então a gente pega essas 4 espécies, dá uma chacoalhada. E por que a gente faz isso também em todas as direções cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste? Porque eu quero representar realmente isso que eu estou falando. Todas as pessoas do mundo. Eu quero unir todas as pessoas do mundo nesse ritual simbólico que eu estou fazendo. Então, de novo, não é a isso exatamente que o Salomão não entendia, né? Claro, o Salomão com a sua sabedoria entendia esse nível que nós estamos abordando e muito mais. Mas é importante que para nós aqui a gente tenha pelo menos esse conhecimento básico de por que a gente faz isso em Sukkot. Então, não estamos respondendo a pergunta do Salomão, né, que não entendia 4 coisas ligadas às espécies, mas estamos pelo menos dando aí a base inicial de por que esse ritual tão importante que a gente faz nessa semana. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.